Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula aqui da nossa sala educacional. É um prazer muito grande sempre poder compartilhar conhecimento com você. Vamos lá, falamos da aula passada sobre o fluxo de ordens, como ele é visto de maneira tradicional aqui no Brasil, e agora eu estou dando uma sugestão de tela cega. Veja bem, gente, existem várias formas de compilação de tela cega. Nada mais é do que a união do Price Action, que é o fluxo de pedidos, que é um gráfico, junto com o tape Widen, onde nós não mensuramos, no modo geral, o saldo de corretoras, onde nós não mensuramos players. Não interessa saber quem está comprando, quem está vendendo. O que interessa saber, para mim, é para onde está pendendo o desbalanceamento entre oferta e demanda e a relação esforço versus resultado. Aonde eu tenho os paredões de liquidez de maneira passiva. Deixa eu pausar aqui, talvez uma coisa interessante para fazer o educacional com você. Onde eu tenho os paredões de liquidez de maneira passiva e se esses paredões vão conseguir, de fato, defender a região quando eles aparecem e daí eu tendo uma janela operacional, uma oportunidade operacional de comprar ou vender. Tudo bem? Antes de mais nada, eu queria dizer para você que do lado direito aqui da sua tela, essa parte branca aqui é a plataforma MetaTrader e o lado esquerdo aqui é a plataforma Profit Chart. Sim, eu uso duas plataformas, eu faço uma compilação, porque o Profit Chart tem algumas ferramentas que eu acho interessante e o MetaTrader tem outras ferramentas que eu acho interessante. Inclusive, eu já tenho um vídeo de cada ferramenta dessa, cada indicador desse que você está vendo aqui, vai ter tanto aqui no módulo de Order Flow, como entre outros módulos aqui nos mini cursos da sala educacional, tudo bem? Tudo bem. Por exemplo, o Year Cluster eu tenho 4 vídeos, né? O Bookmap eu tenho 2 vídeos. O Trade Detector tem 2 vídeos aqui mesmo dentro do Order Flow. Depois eu vou falar de alguns indicadores que eu acho legal, o porquê que eu uso e como que você casa essa informação com eles para poder fazer a leitura de fluxo. Então, se você estudou até aqui, se você não está vendo o vídeo em cima do outro, se você está realmente querendo aprender e você está usando essa oportunidade de ouro, né, de poder estudar um conteúdo desse a preço pífio, né, você está fazendo todas as suas anotações e você está com algumas perguntas na cabeça. Tá, Oliver, eu entendi o que eu tenho que olhar, mas como olhar? Como é que eu faço? Eu começo a casar essas informações. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar essa tela para você aqui e fazer um comparativo com a tela que nós fizemos um comparativo com a tela da outra aula, tá bom? Com a tela da outra aula. Perceba que eu tenho todas as informações que eu preciso aqui. Como assim, Oliver? Eu não estou entendendo. Vamos lá, trazer aqui a ferramenta para você, tá? Trazer a ferramenta para você aqui. E daí vamos fazer algumas avaliações. Vamos primeiro perceber, tá, a parte de liquidez, né? De liquidez de maneira passiva. Aonde que eu vejo, onde tem meus paredões de escora e aonde eu vejo, onde o player está com grande liquidez. Fica muito evidente isso, dentro do Superdom já você perceber isso. Perceba, o preço está trabalhando nesta faixa de negociação, o preço está aqui agora. Perdão, a ferramenta escondeu aqui, né? Aí, ok. Você vai permitir que eu faça aqui o desenho, né? Não, não vai permitir. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. A ferramenta não vai permitir que eu coloque aqui em cima do Profit, que ele rodando o simulador. Mas enfim, preste atenção no mouse. O preço está aqui agora, ó, nessa faixa de preço, tá? No simulador de mercado. Perceba aonde que você vê o desbalanceamento, tá, da liquidez na profundidade do book. Fica muito claro isso, fica muito claro, né? Você consegue ver aqui, ó, olha só, o desbalanceamento, olha a quantidade de ordens limitadas, de paredões de score, de fornecimento de liquidez, de intenções de venda que eu tenho nesta região. Você está vendo? Você está vendo isso aqui? 1K, muita coisa, muita diferença. Você consegue ver isso aqui, ou se você consegue ver isso aqui, olha aqui o Bookmap, ó. Olha aqui, ó. Você está vendo essas linhas? Isso aqui é o mapa de calor. O preço está aqui agora, ó. 103.470, né? 103.475. Está mais ou menos aqui, ó, nesse nível de preço. E olha essas linhas vermelhas aqui, ó, e amarelas escuras. Aqui é o mapa de calor. Quanto mais quente, né? Cores mais frias é menos liquidez, cores mais quentes é mais liquidez. Olhe só essas ordens que estão aqui, ó. Essas ordens estão aqui justamente nesta região de preço. Então a mesma informação que você está vendo aqui no Bookmap, tá? Que é o mapa de calor da renovação de ordens de liquidez, tá? As zonas de liquidez você está vendo aqui em cima. Outra maneira de você mensurar a liquidez é no próprio aqui no livro visual, né? No livro visual aqui do Superdom,
do Profit Chart, você tem como mensurar a liquidez aqui, ó. Se você colocar uns filtros, deixa eu colocar um filtro aqui para você, tá? Para você ficar muito claro isso que eu quero comentar contigo. Vou colocar uma coisa bem clara, bem chamativa, para ficar bem evidente para você aqui, tá? Não vou colocar nada transparente e vamos colocar aqui um filtro por lote. Vou colocar aqui, eu acho que vamos colocar aqui 300 lotes, 300 lotes. 300 lotes, ok. Agora praticamente sumiu, né? Pronto, configure aqui. Perceba aqui a mesma informação. Você está vendo a informação 3 vezes, de formas diferentes. E daí vai do jeito que você gosta de visualizar, né? As ferramentas de fluxo, elas estão aqui para facilitar a sua vida. Você pode ver essa informação aqui no SuperDOM, tá? Aqui no SuperDOM você vê numa janela de espaço menor e aqui você vê numa profundidade maior. Perceba na minha mãozinha como tem aqui essas barras aqui, ó, mensuram para você que aqui tem um paredão de score, um paredão de liquidez, tanto com essas linhas vermelhas, como aqui em cima. Você está diante de um paredão de escora, tá bom? E daí, será que o preço vai conseguir consumir esse paredão de escora? Será que eles vão cancelar essas ordens? O que será que vai acontecer aqui? Lembra que eu falei na sequência das aulas? Então, o que acontece? O preço chegou aqui, no que é um nível importante, é a máxima do dia até então, tá? E ele vai tentar consumir esse paredão. Vamos ver se esse times e trades aqui vai ficar verde. Para que ele consuma essa grande quantidade de ordens, duas uma. Ele tem que ter agressões fortes de compra, agressões como essa aqui, ó, 575, tá vendo? Ó, cento e pouco de maneira sucessiva e continuada. E eles têm que cancelar essas ordens aqui para facilitar o preço subir. Ou eles vão começar a agredir, e o preço não consegue passar dessa região. O vendedor renova lote de maneira passiva, ele fica calçando o preço, ele fica renovando. Oliver, como é que você faz para ver a renovação de lote? Muito simples. Você vem nessa... Olha, agora ele conseguiu pegar, olha só. Eu tô com a ferramenta ativa aqui, ele pegou. Tá? Então, tudo aquilo que eu estou falando, né? É que ele não pega porque ele é ativo, ó. Eu tenho que colocar assim, agora que eu entendi. Então, tudo aquilo que eu estou falando, você consegue mensurar exatamente aonde está a liquidez, tanto na profundidade por nível de preço. E agora, vamos fazer aquele jogo de desbalanceamento entre oferta e demanda, ver se vai entrar fluxo comprador e se esse fluxo comprador vai ter força real na intenção de limpar, consumir esse paredão de escora. Lembrando que isso aqui é uma expectativa de negócio. Isso aqui pode ser ordem spoofing. Né? Eles podem cancelar essas ordens. E se eles cancelam essas ordens, a pressão compradora chega aqui e rasga para cima e faz o preço subir mais. É assim que eles manipulam o mercado. E você tem aqui uma ferramenta moderna analítica que chama-se Volume at Market, que é associada com o Bookmap neste caso. Tudo bem? E daí, Oliver, como é que eu sei que eles vão renovar lote aqui? Porque você falou que o robô trabalha muito rápido aqui em cima, e aí não consigo ver se eles estão calçando o preço. Você consegue zerar, ó, você zera as ofertas acumuladas. Toda vez que eles colocam ordem aqui por nível de preço, ele vai acumulando, ele vai agrupando, tá, essas ofertas. Aqui é a renovação de ordem de lote de maneira passiva. Então, toda vez que o robô coloca e tira uma ordem aqui, independente se ele tirar a ordem ou não, se o fato de ele ter que colocar a ordem, ele vai empilhando essas ordens aqui. Daí você consegue perceber, através da formação do cone, a renovação de ordem de maneira passiva, o fornecimento de liquidez. Eles tentando, através de paredões de renovação de lote e paredões de score, segurar a força dos compradores. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, se eles vão consumir isso aqui. Se eles forem consumir isso aqui, esse time de trades vai ficar verde, vai ficar rápido, com grandes agressões de compra. Se eles cancelarem isso aqui, você vai ver que eles vão cancelar essas linhas vermelhas aqui, vai fazer um buraco, ele vai passar, ele vai transpassar isso aqui. Essas ordens são fake, são ordens spoofing, tudo bem? E daí isso aqui vai subir daqui, ó, esse paredão. Diante de uma situação dessa, você é levado a acreditar que aqui tem defesa, que você pode vender, que você tem parceria na venda, você tem mais intenções de venda declarada do que de compra. Mas a gente precisa ver se o preço vai chegar aqui e se ele chega, se eles não vão cancelar essas ordens, tá bom? É isso que a gente vê. Se não cancelar e o preço começar a mostrar fraqueza, você vende junto. Agora, se chegar aqui e cancelar, o preço sobe um pouco mais. Lembrando que esse gráfico que está aqui do MetaTrader não tem a ver com este movimento. Eu estou mostrando para você como, através do fluxo de ordens, a gente faz o jogo da interação entre o desbalanceamento entre oferta e demanda, tá? Que é a própria relação entre compra e venda, e a relação entre as ordens agressivas,
que movimenta o mercado, e as ordens passivas, que fornecem liquidez e fazem os paredões de score e absorvem a força compradora ou a força vendedora. Ok? Vamos soltar o replay de mercado para você ver bem esta interação aqui comigo. Perceba, o comprador está chegando lá, fica olhando times in trades aqui agora, e vocês vão cancelar essas ordens. Perceba o que vai acontecer. Olha lá, você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Onde estava? Você viu que tinha um pack aqui de 2, 3 mil ordens aqui? Foi muito rápido, né? Você viu como o robô cancelou essas ordens? Se eles tivessem consumido essas ordens teriam aparecido para a gente aqui, ó. Teria uma grande saraivada de ordens de compra aqui, ó. Teria sido passada para a gente aqui no Times in Trades. Tá? Volta esse vídeo e veja de volta. Põe slow motion para você ver. Você vê a manipulação do mercado. Você vê como eles fornecem liquidez e depois eles cancelam. Agora você imagina vendo isso fracionado dentro do book de ofertas, como mencionando players. É uma loucura. É uma loucura. Tá? E aí você começa a ver aqueles renovando e tirando ordens. Toda aquela renovação de ordens que tinha aqui, eles cancelaram. Era fake. Tá? Eram ordens de spoofing. Eles cancelaram aquelas ordens que estavam aqui. Se essas ordens fossem consumidas, elas deviam ter sido aparecidas aqui. Ó. Grandes ordens de compra teriam consumido esse pack de liquidez. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Olha lá, vamos ver se o comprador vai ter força para poder chegar. Olha lá, calçando o preço agora, fornecendo liquidez, tentando segurar o preço. Estão tentando segurar o preço. Tá? Uma coisa interessante, olha aqui, ó. Olha aqui, você está vendo aqui, ó. Eles colocam, está vendo como é que o preço transpassou essas linhas vermelhas? Ele transpassou aquele paredão de liquidez e ele transpassou por quê? Porque eles cancelaram, não porque eles consumiram. Como é que você sabe, Oliver? Porque não saiu uma saraivada forte de ordem de compra aqui. Se eles tivessem consumido essas ordens, esse time de 3 teria ficado verde, meu amigo, forte. E não foi o que aconteceu. Tudo bem? Vamos ver o que acontece agora, na sequência. Isso é o gatilho de entrada, muitas vezes, que você usa com base no fluxo. E eu estou ensinando você a mensurar só a relação entre as ordens de agressão de compra ou venda e a renovação de lote de maneira passiva, em pontos chaves como esse aqui, tá ok? E daí, tem o paredão lá em cima, o preço agora, o comprador, ele não mostra tanta disposição em continuar o movimento altista. Por enquanto, você vê que o Times in Trades está sem... Olha lá. Vamos ver se está começando a aparecer. O vendedor, quando isso aqui começa a rodar, isso mostra fluxo, começa a entrar lote no mercado. Olha só, a pressão vendedora é maior e olha como o preço está caindo. Olha aqui, ó. O preço está caindo. Olha como é que ficou verde, agora vermelho rápido, ó, saraivado, a defesa compradora e ele trabalhando no zigue-zague. Você percebe os desbalanceamentos entre oferta e demanda, as intenções de compra e venda saindo aqui e como elas interagem com os paredões de liquidez. E ele não conseguiu consumir aquele paredão de liquidez que está lá em cima. Olha só, 1000 ordens de venda. Olha aqui, ó. Uma saraivada de sequência de ordens de venda. Olha o que está acontecendo aqui, ó, com o preço, ó, está caindo. E nisso daí você está tendo a formação do ponto pivô aqui em cima. Tá ok? Então, é essa brincadeira que você vai analisando. Além disso, você vê agora começou a entrar fluxo vendedor, e daí você vê que também o vendedor, por enquanto, ele está calçando, fornecendo liquidez. Lembra que o vendedor trabalha nas duas pontas? Ele agride e ele vai calçando o preço com o fornecimento de escoras, para poder fazer o push down ou o push up. É assim que o robô trabalha. Ele vai agredindo e ele vai calçando. Ele vai trabalhando nas duas pontas. Então, esta tela de order flow te ajuda a fazer uma avaliação dessa. Não é uma avaliação tão simples da maneira que eu estou mostrando para você, mas é assim, é isso que nós procuramos com a conjugação entre agressões de compra e venda em relação às ordens passivas. Tudo bem? E daí você tem vários outros indicadores para poder te ajudar. Vários outros indicadores para poder te ajudar. Por exemplo, uma ferramenta que é indispensável para quem faz fluxo de ordem. Quando eu falo indispensável, indispensável mesmo. É o Footprint Charts. Né? O Footprint Charts é o mapa, é o gráfico de pegada. Ele, aqui do lado direito, você tem todas as agressões de compra, aqui do lado esquerdo você tem todas as agressões de venda, tá? Por nível de preço. E quando há um desbalanceamento entre agressões de compra e de venda, por exemplo, ó, ele pinta para você, ó,
de uma maneira mais escura ou mais clara, ou nesse caso um vermelho mais escuro, e se for comprador, no caso um azul mais claro aqui nessa configuração, o desbalanceamento, quando há um desbalanceamento naquele nível de preço entre comprador e vendedor de maneira muito agressiva, tá? Então, com uma ferramenta moderna dessa, que você olha aqui, parece que é uma loucura, mas não é, você consegue ver, tá, o desbalanceamento entre oferta e demanda. Com esta ferramenta também, você consegue ver aonde se deu a maior concentração de volume. Perceba aqui, você tem um volume profile, que é o total de negócios negociado por nível de preço. Quanto maior essas barras cinzas aqui, quanto maior essa concentração de volume aqui na região, maior as barras, mostrando que o preço aceitou trabalhar aqui, por um tempo não teve força para subir e continuou a cair. Então, você, ao invés de você usar 3 times em trades, você pode usar, 3 times em trades não, ao invés de você usar 3 volume profile, como eu mostrei naquela tela inicial para você na aula passada, você vai usar o volume profile dentro das barras. Por exemplo, digamos que isso aqui sejam barras de 5 minutos. Você vai ter o profile dentro das barras de 5 minutos. Aqui, ó, e você vai usar o profile diário. Olha aqui, ó, o que você tem aqui é o volume profile diário. Ele mostra para você as regiões de maior concentração de troca de lote, os maiores paredões de escora, de volume, aliás, perdão. E saiba que essas regiões são os principais níveis de suporte e resistência do intraday. São os principais níveis de suporte e resistência do intraday. Tá? Então, numa escala diária, você tem os suportes e resistências. Numa escala de candles, você tem os nós de alto volume, que são regiões de grande de suporte e resistência. Tá? E você consegue trabalhar esta questão da distribuição do volume, tanto no volume at price, que é o volume por nível de preço, como também o volume através do VSA, o Volume Spread Analysis, que é o volume na vertical, que é o volume total dentro de cada candle. É isso que você está vendo aqui. Eu consigo mensurar o volume total de agressão de compra e venda dentro de cada candle, e eu consigo mensurar também aqui, tá? Dentro tanto do Renko como dos candles como um todo. Tá bom? Então é nesse jogo que a gente vai percebendo, através da distribuição do volume, eu consigo marcar meus níveis de suporte e resistência no intraday, e através do desbalanceamento entre oferta e demanda, que o próprio Footprint Chart me mostra de forma numérica, e também as renovações de ordem de maneira passiva, que eu vejo aqui, tanto aqui no Volume at Market, bem como no próprio Superdom, ou até mesmo aqui no gráfico, e eu vou trabalhando, tá? Eu vou percebendo como o preço trabalha. E é nesse jogo que eu consigo identificar o pullback. É nesse jogo que eu consigo identificar o pullback. Né? É nessas regiões que a gente vê que o preço tende a fazer o pullback. Tudo bem? Então, perceba que, agora lá, olha mais uma vez a quantidade de escora que tem aqui, né? O preço chegou aqui, eles cancelaram, e vamos ver se ele vai cancelar de volta, tá bom? Aí você pode zerar aqui, ó, você zera e vê a partir de agora quem está renovando mais lote, quem está calçando mais. Olha como o vendedor está calçando mais, ó. E olha o Times in Trades verde, vermelho, olha só. Olha o que você está percebendo? Olha como começou a ficar vermelho. O preço caiu. O preço caiu um pouquinho e ele calçou mais. Ó, perceba aqui, ó, a ação do preço, tá? E daí você consegue fazer scalps, você consegue fazer as suas estratégias com base, tá, em tudo que você já aprendeu comigo aqui no canal. Essa é uma tela de order flow, de fluxo de ordens. Ai, Oliver, cara, você falando assim parece fácil, mas na hora do vamos ver não é tão intuitivo. Como tudo na vida, você precisa treinar, meu amigo trader. Você precisa entender a correlação das ferramentas, você precisa entender o que é o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda, você precisa ter mérito para poder trabalhar uma tela dessa. Uma tela dessa é o suprassumo da construção do seu conhecimento. Para você chegar numa tela dessa, você já deve ter passado pela análise técnica clássica, padrões de candles, engolfos de alta e baixo, dojis, marabuzus, em tudo, LTAs, LTBs. Para chegar numa tela dessa, você já deve ter estudado o volume, o que é o VSA, o Volume Spread Analysis, tudo aquilo que eu explico nos meus cursos para você, e depois você vai vir aqui aprender o desbalanceamento entre oferta e demanda, e você junta todo esse conhecimento de maneira sistematizada para o resultado. Então agora você tire as suas conclusões. Repare a nossa tela de order flow,
né, uma tela moderna de leitura de fluxo, baseada em tela cega, e uma tela tradicional do Brasil de leitura de fluxo. Detalhe, tá, gente? Isso aqui é capricho meu. Não existiria necessidade premissa, na realidade, de usar esta parte do gráfico. Tá? É porque eu gosto muito do Renko, eu gosto de usar alguns osciladores de mercado, alguns padrões, alguns indicadores de price action, que nem bandas de Bollinger, que nem a CCI, para quem é do meu canal sabe, né? Eu gosto de usar esses indicadores, né? Esses indicadores me ajudam, eu estou acostumado. Então você veja que você não precisa tirar aquilo que você gosta, mas basicamente, se você quer um cara quer menos informação na tela, com isso daqui, você faz fluxo. Aqui você tem uma tela de order flow. Aqui você tem uma tela de order flow. Aí você pode colocar mais alguma perfumaria que você quiser. Né? Aí vai do gosto do cliente. Perceba que como eu mostrei para você como é possível você mensurar, tá, aqui a liquidez do book. Aí você vai perceber que tudo isso aqui, ele anula toda esta questão aqui. Tira esse book de ofertas, tira esse book de ofertas, tira esse book de ofertas. Não precisa usar essas ferramentas. Perceba como que com o Times in Trades a gente conseguiu verificar as agressões. Isso é o que você está vendo aqui, ó. Isso que você está vendo aqui, só que aqui ele usou dois. Eu usei só um com você para facilitar. Tá ok? 2. Perceba que a gente não utilizou, a gente não mensura diretos, não precisa mensurar diretos, isso é algo que vem depois. A gente não mensura saldo de corretoras, não faz diferença para a gente. Tá? Diretos também a gente não mensura, não faz diferença para a gente. Ok? Legal, Oliver. E daí, onde que eu vejo o desbalanceamento entre oferta e demanda, as agressões de compra e de venda, se isso está promovendo resultado, eu vejo indicadores como esse aqui, ó, do Footprint Charts. Eu tenho aqui, ó, os imbalances de compra e de venda, eu consigo mensurar tudo isso aqui. Eu tenho o delta, isso aqui é o delta por nível de preço, tá? Que eu não vou falar nessa aula. Eu tenho o volume aqui que me dá essas informações, perceba. Ok? Aí perceba que aqui eu tenho o volume profile diário. Aqui eu tenho o volume profile diário. Eu sei de maneira visual, dentro olhando para cá, aonde estão os meus nós de alto volume. Quais são meus principais níveis de suporte e resistência. Perceba a informação que esses indicadores te dão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, resistência, resistência. Então, isso que você está vendo aqui é isso que você está vendo aqui, tá? Mas você vê dentro do gráfico uma informação muito mais fidedigna no nível atual do preço. Ok? Ok? E daí, a própria agressão você mensura aqui, o próprio volume você mensura aqui. Tudo muito intuitivo, e aí você tem a benesse ainda, de ver as renovações de ordem de maneira passiva, de maneira escalonada, aqui nesta ferramenta que é o Volume Market. Ok, você consegue fazer fluxo com uma tela dessa e acabou. E acabou. No meu caso, eu ainda tenho esta tela aqui do lado, porque eu gosto de alguns indicadores. Eu tenho um indicador proprietário aqui, outro indicador aqui, que a gente criou, desenvolveu, que a gente gosta. Mas é isso aqui que é a proposta da junção do Price Action com o Tape Reading. Daí, se você quiser, você vai fazendo as suas marcações de Price Action. Você faz seus canais, ó. Você faz seus canais de alta, seus canais de baixa, tudo bem? E daí você trabalha com padrões, ó, topos e fundos ascendentes e descendentes. Aí ele fez um pivôzinho de alta aqui, ó, tá querendo vir para o alto. Aí você vê, marca seus níveis de suporte, seus níveis de resistência. Você usa o conhecimento que você já sabe e quando o preço chega nessas regiões que você está acostumado a tradar, por exemplo, aqui, ó, nesse segundo momento aqui, quando ele veio testar, ele testou a primeira vez aqui, e ele veio testar esta segunda região, aqui, nesta região, com base nos padrões de repetição do Price Action, você vai olhar para onde? Você vai olhar para estas ferramentas aqui, que eu estou te falando, para mensurar, tá, a chance, a probabilidade que ele tem de defender nesse nível de quê? Nesse nível de resistência, e você entrar vendendo, colocando seu dinheiro aqui, para colocar o seu dinheiro em risco aqui, para tirar dinheiro do mercado.
Esse é o objetivo da tela cega do Order Flow. Você melhorar, potencializar aquilo que você já sabe. E não é tão difícil assim. Ah, esqueci de falar uma coisa para você. Aqui, ó, o que você está vendo, por exemplo, aqui, tá? Isso aqui são candles, digamos que isso aqui sejam candles de 5 minutos. Que cada candle desse aqui, que não é, mas digamos que seja, existe essa possibilidade de você compilar. Cada candle desse é de 5 minutos. E daí você está vendo que nesta região do candle foi o nó de maior volume. Esta informação que você está vendo aqui é a mesma informação que você está vendo aqui. Ó. Digamos que isso aqui é um candle de 5 minutos e aqui é a distribuição do volume do candle nos últimos 5 minutos. Só que ao invés de você ver aqui, você vê dentro do próprio gráfico, dentro do próprio candle. Aí você sabe se você está no topo ou no fundo de maneira visual, você acompanha dentro do gráfico. É mais intuitivo ou não é mais intuitivo? Você entende? Né? Então existe ferramentas modernas que fazem com que você aprenda o fluxo de ordens sem a necessidade louca de você passar por esse transtorno que eu passei. E eu falo isso para você hoje. Eu gastei muito tempo do meu estudo. Não vou falar que não valeu a pena porque eu aprendi, eu dou aula sobre isso. Isso me ajudou na construção de conhecimento. Mas antes, se eu tivesse começado a estudar hoje, eu recomendo que você comece primeiro por aqui, depois você vai mensurar os players, se você quiser, e você vai perceber, e é uma pessoa que fala que dá aula para você, que sabe fazer isso, que eu ensino você a fazer isso, que você, para mercado de futuros e day trade, você não precisa mensurar você não precisa mensurar players e ponto. Ok? Então é isso, tá? Na próxima aula eu vou falar de mais algumas ferramentas importantes para fluxo de ordens, vou citar apenas alguns exemplos, já falei de algumas aqui para você, vou falar outras, vou trazer algumas informações aqui, e daí, todas essas ferramentas que eu vou comentar, eu tenho aulas separadas, a maioria delas estão aqui no módulo de Order Flow, e outras ferramentas estão aqui nos módulos de ferramentas para tape reading aqui nos minicursos, basta você procurar. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.